Oi, eu sou o Walter Moreira Neto, fundador do Over Club Family Office, e hoje nós vamos falar sobre Trust, tudo o que você precisa saber. Bom, acho que a primeira coisa que a gente deve perguntar é o que é um Trust, como que ele surgiu, para que ele serve. Vamos falar um pouquinho dele aqui. Bom, um Trust basicamente é uma estrutura de planejamento patrimonial e planejamento sucessório para que se faça uma administração dos bens, desse patrimônio, em prol de um beneficiário, da pessoa que vai receber os frutos desse patrimônio. Como é que ele surgiu? Ele surgiu lá atrás, no Reino Unido. Por quê? Imagina o seguinte, tinha lá uma pessoa que cultivava, tinha uma plantação de alguma coisa, e ela ia para a guerra. E ela virava para o vizinho e falava, olha, tá vendo essa plantação aqui? E o vizinho falava, eu gostaria que você cultivasse, né, cuidasse dessa plantação, e daí quando ela estivesse pronta, que você vendesse e pegasse esses frutos, né, da venda, esse dinheiro proveniente da venda dessa colheita aqui, e que você comprasse remédio para minha família, que desse comida para minha família, e quando eu voltar da guerra, se eu voltar da guerra, eu volto e toco. Então é uma estrutura de realmente você determinar, inclusive, a forma que você faz essa administração do patrimônio. Uma coisa muito interessante de se fazer, e aliás a gente não possui esse tipo de estrutura regulado no nosso Código Civil aqui. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas e nos dias de hoje, né? Para que serve um trust? Então vamos imaginar o seguinte, vou pegar dois exemplos, né? Eu já falei que é para organizar e administrar o patrimônio em prol do beneficiário. Vamos imaginar que tem uma família que tenha constituído um trust, e esse trust ele sirva, por exemplo, para custear a educação de uma família com 3 filhos, por exemplo, até que essa família ganhe lá, que esses 3 filhos ganhem uma receita, uma renda mensal, até que eles completassem 25 anos de idade, e quando eles completassem 25 anos de idade, que eles recebessem todo esse patrimônio. Pode ser uma forma de utilizar o trust. Ou uma outra forma, outro exemplo que eu posso pensar, pode ser, por exemplo, uma família que tenha os filhos, né? E ela quer que somente os recursos provenientes dos rendimentos desse trust que sejam repassados para os beneficiários e não o principal. Para que isso? Para que o patrimônio ele permaneça na família durante gerações e gerações. Ou seja, os beneficiários somente receberiam os frutos, como se fossem os dividendos desse principal. Então, o trust é uma maneira muito maleável, onde o settlor, que eu já vou falar cada um como é que funciona, mas basicamente quem é o proprietário, quem transfere os ativos para dentro do trust, dele fazer a organização e a transferência do patrimônio da forma que ele escolheu, que facilita muito. Bom, e como funciona um trust? Para existir um trust, precisam de 3 figuras. Então ele precisa do settlor, precisa do trustee e precisa do beneficiário. Quem são essas pessoas, essas figuras? O settlor, ele é o dono do patrimônio, é a pessoa que vai transferir o patrimônio dele para o trust, para ser administrado pelo trustee em prol dos beneficiários. O settlor é quem ele detém o patrimônio. Ele também que vai fazer as regras do ato de constituição do trust. Isso é uma tarefa muito importante, porque o trust ele vai ser organizado, ele vai ser administrado pelo trustee, que tem poderes, a gente vai ver daqui a pouco, podendo ser dos mais amplos possíveis. Por isso que normalmente um trust ele demora um tempo mais para ser elaborado, porque é muito importante que a família entenda claramente o que ela quer e o que ela não quer e coloque isso no ato de constituição do trust. Porque o trustee é quem vai administrar esse patrimônio segundo as regras específicas desse ato de constituição. Você precisa da anuência tanto do trustee em ele querendo fazer essa administração, quanto obviamente do settlor, que ele que propôs montar esse trust, para ter um trust. Não necessariamente o beneficiário, não necessariamente não, o beneficiário ele não precisa autorizar para que esse trust exista, ele não precisa assinar nada, ele simplesmente precisa do trustee e do settlor para que isso aconteça. Então é bem importante, e o trustee ele pode ser uma pessoa física, ele pode ser uma instituição financeira, enfim, ele não tem a obrigatoriedade de ser pessoa física. E o trust ele pode ser feito de 2 formas, né? Então os tipos de trust, ele pode ser um trust revogável ou irrevogável. Bom, como o próprio nome diz, um trust revogável,
ele é quando você consegue, quando o settlor ele pode simplesmente se arrepender. Ele se arrependeu de ter montado esse trust e transfere de novo todo o patrimônio que ele transferiu para o trust e volta para ele e assunto encerrado, encerra o trust, tá bom? Ou ele pode ser irrevogável, simplesmente, ele não tem o direito de se arrepender, é o que aconteceu, ele transferiu o patrimônio, ele não pode reaver esse patrimônio em vida, tá bom? O que acontece agora se um trust ele é revogável e o settlor ele morre? Então, duas coisas podem acontecer. Bom, a primeira coisa é que o trust ele vira um trust irrevogável e aí o trustee ele é obrigado a seguir o ato de constituição para administrar esse patrimônio, é o que acontece normalmente, ou simplesmente a outra possibilidade é o trust ele ser encerrado e o patrimônio ser transferido para os beneficiários. Essa segunda possibilidade ela é menos comum, porque um trust clássico ele normalmente é utilizado para fazer a administração do patrimônio com regras sucessórias para que esse patrimônio permaneça na família durante gerações. Então, se você tem um trust que ele vai ser extinto com a morte do settlor, ele não faz tanto sentido e por isso que não é muito utilizado essa segunda maneira. Eu vejo também que tem uma certa confusão quando a gente fala sobre trust irrevogável, sobre a possibilidade desse trust ser extinto. Então, revogabilidade e extinção do trust são coisas diferentes. Então vamos diferenciá-las aqui. Revogar um trust significa o settlor ele se arrependeu e esse patrimônio que ele transferiu para o trust simplesmente volta para ele. A extinção ele vem com o poder do trustee, que é o responsável por fazer a administração. Ele simplesmente fala, não quero mais fazer a administração, não faz mais sentido, até porque o trustee ele pode ser uma instituição financeira que é remunerada para fazer isso. Então, no caso da extinção, onde o trustee determina que não quer mais fazer essa administração e não tiver lá no ato de constituição do trust que esse trustee deve ser substituído, enfim, simplesmente o valor do patrimônio do trust é disponibilizado, é transferido, o trust é encerrado e é distribuído para os beneficiários. Então, olha como é importante também, nesse caso, existe uma estratégia que normalmente a gente coloca o settlor como primeiro beneficiário do trustee. Ou seja, se num evento como esse, o patrimônio vai ser transferido para o beneficiário e essa pessoa, o settlor, ele vai receber o patrimônio como beneficiário, mas não a cargo de settlor, não como settlor, mas sim como um beneficiário. E aí, a segundo beneficiário, terceiro beneficiário, ele coloca as outras gerações da família para que o planejamento sucessório seja efetuado também. O trust, ele também pode ser discricionário ou não discricionário. O trust discricionário, ele dá praticamente poderes amplos para o trustee fazer a administração da forma que ele bem entender. Então, quanto que ele vai pagar de remuneração para os beneficiários, quando, quem vai receber, então ele dá um grau de autonomia que não necessariamente o settlor vai querer. Então é muito importante, de novo, ter bastante atenção no ato de constituição do trust, tá bom? E o não discricionário, que basicamente você limita os poderes do trust, que é o que normalmente acontece. O settlor ele pensa bem o que ele quer e fala, olha, você pode ir até aqui. E isso tem que estar escrito de uma forma clara e com uma boa interpretação para que o trustee tenha aqui que ele possa executar da melhor maneira possível que está escrito lá. E o custo do trust também vai mudar, porque quanto mais elaborado, quanto mais sofisticado for as regras que você tiver nesse ato de constituição, mais sofisticado é para o trustee conseguir fazer aquela gestão baseado nas regras específicas. Então isso também interfere no custo do trust. Existe um instrumento também que é bem utilizado no trust que chama Letter of Wishes, que basicamente é a carta de desejo do settlor. Ele faz essa carta para o trustee do que ele gostaria que o trustee fizesse na administração do patrimônio na ausência dele. E eu frisei bem o termo gostaria, porque o trustee não tem dever nenhum de seguir esta recomendação. Então, de novo, se o settlor ele gostaria que algo fosse feito de qualquer maneira, deve constar no ato de constituição. A Letter of Wishes, então, ela serve para quê? Talvez para ajudar a facilitar uma interpretação do ato de constituição. Vou dar um exemplo. Vamos supor que um trust ele sirva somente para pagar despesas de saúde de uma determinada família. E um dos filhos quer pagar uma cirurgia plástica. É saúde, mas
Nessa Letter of Wishes, o settlor ele pode deixar claro se cirurgia plástica é considerado despesa de saúde ou não. Então é mais um instrumento para facilitar a interpretação do que realmente para você ter alguma coisa como, olha, faça isso ou não faça isso. No trust também tem uma figura que não é obrigatória, mas que chama protector. Basicamente, qual que é o papel do protector? Diversas jurisdições até já têm uma legislação específica para o protector, mas é uma figura que você pode colocar dentro do trust. Quem é esse cara? O que ele faz? Né? Ou esse grupo, esse comitê de pessoas. Basicamente, é uma figura para mitigar o conflito entre trust e administração que não seja em prol dos beneficiários. Em outras palavras, o protector ele serve para garantir que o trustee está realmente fazendo a administração do patrimônio em prol dos beneficiários. Por que esse cara existe? Normalmente o contato do trustee com o settlor, ele é mais da constituição do trust. E depois de um tempo, perde esse contato. E para garantir, né, que os atos, que as regras do ato de constituição estão realmente sendo preservadas, esse protector entra. Então ele tem alguns poderes de veto, por exemplo, para entender se realmente está sendo feito ou não. Tem alguns cuidados aí. Por quê? O protector, ele zela para saber se o trustee está fazendo o que deve ser feito. Então, não é recomendável que o protector seja a mesma pessoa que o trustee. Aliás, em algumas jurisdições, então a gente vai falar Malta, Dubai, Bahamas, tem até uma lei específica que proíbe o trustee de ser o protector. O protector também não deve ser o beneficiário, porque tem um baita de um conflito de interesse. Então imagina o seguinte, que o protector ele pode vetar, por exemplo, uma distribuição maior para o irmão dele, por exemplo. Se o protector é beneficiário e ele tem mais 2 irmãos e vai haver uma distribuição desproporcional para um dos irmãos, ele pode simplesmente vetar e pode aprovar as distribuições que forem maiores para ele mesmo. E isso pode até desconfigurar o trust, que ele tenha que ser encerrado, se tiver um conflito toda hora muito grande entre o trustee e o protector. Então tem algumas leis, mas ele é uma figura que pode ser bem utilizada na estrutura do trust. A estrutura do trust ele foi desenhada para os países que usam a common law, que não é o que o Brasil usa. O Brasil usa o Código Civil, a civil law. E qual que é o cuidado então que o brasileiro tem que ter quando ele for estruturar um trust? É importante que o trust ele converse com o Código Civil brasileiro. Então, num planejamento sucessório, é importante que a estrutura de transferência de patrimônio para os beneficiários respeitem a meação e a herança dos herdeiros legítimos. Tá? Então, aí a gente tem uma possibilidade alta de que esse trust vai ser respeitado e não vai ser descaracterizado como estrutura de planejamento sucessório e patrimonial. Tem uma outra estrutura que é diferente do trust clássico, que chama mini trust. O que é isso? Ela é uma estrutura, eu diria, muito mais simples, de uma forma mais padrão, onde o objetivo dela não é simplesmente você fazer todas essas regras de administração, como o patrimônio deve ser gerido e transferido de gerações para gerações. Não, é muito mais uma estrutura de planejamento sucessório. Pois eu vou falar agora como é que ela funciona, mas basicamente é para transferir patrimônio do settlor para os beneficiários que ele bem entendeu. Tem algumas premissas para montar esse mini trust. Tá? Então, algumas delas aqui, o settlor ele deve ser pessoa física, ele deve ser um trust que é sempre revogável, o primeiro beneficiário precisa ser o settlor e os demais beneficiários, tudo bem, ele nomeia com quem ele quiser. Na morte do settlor, o único papel do trustee é simplesmente transferir esses bens para os beneficiários, então não tem regras de ato de constituição para saber como que vai ser transferido, como é que vai ser feita essa administração. Ele simplesmente pega, encerra o trust e transfere o patrimônio para os beneficiários. Normalmente, Bahamas é utilizada para a constituição desses mini trusts por conta da legislação ser mais flexível, no sentido de permitir que esse mini trust tenha participação de empresas que não necessariamente são registradas em Bahamas. Por exemplo, tem uma estrutura muito semelhante com os mini trusts chamado Vista Trust, que é feito lá em BVI, mas o grande obstáculo é que para funcionar, essa empresa, esse mini trust só pode conter participações de empresas offshore
registradas em BVI. Por isso que o Mini Trust acaba sendo mais interessante. Mas mesmo assim, o que a gente viu agora é que o Mini Trust ele pode sim ser uma estrutura de planejamento sucessório muito eficiente. Ele, por ser mais simples e de uma forma, ter um padrão, né? Ou seja, o papel do Trust é simplesmente transferir esses bens para os beneficiários, ele torna essa estrutura mais barata em comparação com o Trust clássico. Então hoje nós entendemos um pouco melhor o que é um Trust, para que ele serve, quais são os tipos de Trust, quem é o Settlor, quem é o Trustee, quem é o beneficiário, que papel é essa da figura do Protector, como que funciona uma Letter of Wishes, quando que ela deve ser usada, quando ela não deve ser usada, como que os residentes brasileiros podem utilizar e quais as preocupações, né, cuidados, talvez eu diria, que o brasileiro precisa ter para usar esse Trust. E que existe uma outra estrutura também, de uma forma mais padrão, que é o Mini Trust, que ele pode ser utilizado para fazer esse planejamento acessório. Ou seja, de uma forma geral, o Trust é uma estrutura interessante, possível para os brasileiros utilizarem e que deve ser utilizada com certo cuidado e principalmente o maior cuidado é montar um bom ato de constituição do seu Trust, porque é ele que vai determinar como o Trustee vai fazer a administração e a gestão deste patrimônio durante gerações. Tá bom? Se você entrou nesse vídeo achando que Trust é a melhor coisa do mundo, toma cuidado, assim como qualquer outro tipo de solução, é importante que quem te atende, o Multifamily Office que te atende, o Private Bank que te atende, ele entenda o seu patrimônio como um todo para saber se é viável, se faz sentido ou se não faz sentido você ter um Trust. Existem outras estruturas que também fazem sentido na parte de planejamento sucessório, tá bom? E patrimonial, né? Porque a gente viu que o Trust não faz só a parte de planejamento acessório. Fico por aqui hoje. Se você gostou desse vídeo e achar que ele faz sentido para alguém, se inscreve aqui no canal, dá um like e até a próxima. Um abraço.